E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Mais uma vez a gente está aqui, né, para mais uma aula. A gente vai continuar aqui os nossos assuntos, falando de conjunto numérico. Só que agora nós vamos falar de número racional, ou números racionais. Eu quero que vocês prestem bastante atenção no vídeo, por uma coisa que está acontecendo nas últimas aulas. E os alunos sempre têm algumas dúvidas a respeito disso, do que diz respeito ao conteúdo e à atividade. Se vocês prestarem bem atenção, vamos dar uma olhadinha aqui no cabeçalho e no título. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá aqui o cabeçalho da escola, tudo bem direitinho e tal. Agora vamos olhar aqui. Atividade 3. Conjuntos numéricos, números racionais, entre parênteses está conteúdo. Ou seja, isso daqui, pessoal, não é uma atividade para mim entregar. Para a pessoa dizer, professor e tal, e a atividade. Não, gente, é a nossa aula. Eu vou passar esse conteúdo para vocês. Vou enviar esse mesmo documento aqui para o grupo. Vocês vão copiar esse documento, vão estar com ele. Entendeu? Porque aqui é como se eu estivesse copiando no quadro para vocês na escola. Entendeu? Esse é o nosso conteúdo. E eu estou explicando para vocês. A nossa aula é essa, tá bom? Eu estou explicando para vocês, para quando chegar na hora de fazer a atividade, vocês estão já sabendo como é que vocês vão responder, tá bom? Claro que depois sempre tem a nossa aula para a gente tirar as dúvidas e tudo. E eu quero que vocês aproveitem bem essas aulas, tá bom? De tirar a dúvida. E aqui também vem falando que é a parte 1, ou seja, se é a parte 1 é porque tem outras partes, entendeu? A gente vai continuar essas explicações em outros vídeos. Pois bem, vamos começar aqui, né? A aula de hoje nós vamos falar sobre números racionais, certo? Aqui vem falando o quê? Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Eles podem ser escritos na forma de fração. Olha só, todas as vezes que a gente vê uma fração, a gente já pensa logo, ó, isso daqui pode ser um número racional. Só que aí a gente vai entender que os números racionais, eles nem sempre vão aparecer em forma de fração. A gente vai entender um pouquinho isso mais lá para frente, mas vamos continuar aqui na nossa leitura. Esses números podem também ter representação decimal finita ou decimal infinita e periódica. Olha só. Eles podem também ter representação decimal finita, ou seja, que tem fim, ou decimal infinita, que não tem fim, e periódica. Vocês já ouviram falar em dízima periódica. Essa palavra periódica, ela quer dizer período, ou seja, há uma repetição de números, entendeu? Ou sequência de números depois da vírgula. Por exemplo, o resultado deu 3,2, aliás, deu 3,222222222, ou seja, e essa sequência não tem fim. E está sempre naquele período, tá bom? Isso é uma dízima periódica. A gente vai ter aulas mais aprofundadas a respeito disso. Mas por enquanto o que é mais importante para a gente saber sobre números racionais é que eles podem ser escritos na forma de fração e também podem ter representação decimal. Beleza? Vamos continuar aqui. Observe que o conjunto dos números racionais é representado pela essa letra Q aqui, ó. Ela é um pouquinho diferente, tem esses tracinhos assim, um pouco mais por dentro da letra, arredondada e tudo. Professor, por que a letra T? Lembra que quando a gente está fazendo uma conta de divisão, eu sei que algum de vocês vai dizer assim, professor, eu tenho dificuldade em divisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque naquela enquete que eu fiz para vocês, nas primeiras aulas, para vocês responderem aquele questionário, para mim, vocês demonstraram, pelo menos alguns de vocês, que tem dificuldade em dividir. E a gente, ao longo dessas aulas, a gente vai procurar ajudar quem tem dificuldade em dividir. Mas por enquanto a gente vai
primeiro vendo os nossos conteúdos, para depois a gente já entrar na questão de atividades e tudo, e eu ajudar vocês a responder, tá bom? Então aqui, ó, representado pela letra Q. Letra Q lembra quociente. Divisor, dividendo, quociente, resto, né? Lembra, né? Então, letra Q, lembra aí. Letra Q vai ser a representação dos números racionais. Ou seja, contém o conjunto dos números inteiros, que por sua vez contém o conjunto dos números naturais. Aí vocês começam a coçar a cabeça e dizem assim agora, professor, pelo amor de Deus, eu não entendi nada disso daí. Presta atenção. Tudo que está escrito aqui, que a gente acabou de ler, e que eu vou ler isso daqui também aqui para vocês, eu vou mostrar o exemplo aqui nesse desenho aqui. Vamos tentar entender o que essas letrinhas aqui querem dizer. N, que é aquele N que a gente aprendeu, que é o símbolo dos números naturais. Esse Z aqui que a gente aprendeu, que é o símbolo dos números inteiros. E esse Q aqui, que a gente acabou de aprender, que é o símbolo dos números racionais. Ó, só lembrando uma coisa, gente, eu esqueci de dizer para vocês no começo. Números racionais, olha, racional. Por que é racional? É porque lembra razão. E razão em matemática significa divisão, tá bom? É só porque eu tinha esquecido de falar esse pequeno detalhe que ajuda a gente a entender um pouco. Esse sinalzinho em matemática aqui, esse sinalzinho aqui, ele quer dizer contido, tá bom? Contido. Então isso quer dizer o quê? Os números naturais estão contidos nos números inteiros, está contido nos números racionais. Como assim? Vamos olhar aqui, ó. Olha só esse desenho. Eu vou botar aqui um pouquinho mais para cá. Pronto. Olha só esse desenho aqui. O que a gente consegue entender quando a gente olha esse desenho aqui? Essa bolinha azul, que tem a letra N, ela simboliza que aqui é os números naturais, certo? Esse Z, que está nessa bolinha verde, simboliza que aqui é os números inteiros. E essa aqui meio alaranjada, vermelho, de vermelho, tem uma moto passando aí. Tá certo? Vamos continuar. Essa aqui meio alaranjada, parece um pouquinho vermelho também. Tá? Não sou daltônico não, viu? Parece um pouquinho vermelho. É a letra Q, que representa os números racionais. A gente acabou de ver. Professor, e esse desenho? Explica ele para mim. Olha só. Essa bolinha azul, que é os números naturais, ela está dentro da bolinha verde. Não está dentro da bolinha verde? Só que a bolinha azul é verde, pessoal? Não. Azul é azul, verde é verde. Então isso quer dizer o quê? Que os números naturais são números naturais. Porém, esses números naturais estão dentro, ou seja, estão contidos nos números inteiros. O que foi que a gente aprendeu naquelas aulas anteriores? Que todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Aqui a gente está vendo através do desenho. Olha só, tudo que está aqui, ó, dentro do azul também está dentro do verde, né? Então, todo número natural faz parte também dos números inteiros. Exemplos: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e por aí vai, eles são números naturais. Porém, também eles são números inteiros. Então, por isso que ele está aqui dentro. Por quê? Porque ele também faz parte do verde. Só que nem tudo que faz parte do verde faz parte do azul. Exemplos, professor: o -1, o -2, o -3, o -4, o -5, o -6, eles são dos números inteiros. Porém, eles não fazem parte dos números naturais, tá bom? Então, por isso que existem coisas que fazem parte dos inteiros, mas não fazem parte dos números naturais. E existem coisas que fazem parte, não fazem parte dos números naturais, mas tudo que faz parte do número natural
faz parte do inteiro. Professor, e agora essa bola aqui, a laranjada vermelha que o senhor falou, que é o que a gente vai aprender agora, que é os números racionais. Olha só, gente. Isso daqui quer dizer uma coisa. Quer dizer que tanto os números naturais como os números inteiros fazem parte dos números racionais. Olha só, aquele número lá, o positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E os números inteiros, que tanto é esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como também os números negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tudo isso daqui, tanto positivo como negativo, todos eles daqui fazem parte dos números racionais. Aí vocês me perguntam e dizem assim, professor, eu não entendi. Porque lá em cima o senhor acabou de me dizer que os números racionais são os números que estão representados na forma de fração ou são números que estão representados na forma decimal. Tá certo e tá correto. Só que a gente vai entender que tem muitos números que estão representados na forma de fração, que eles são números inteiros. Muitos números que estão representados na forma de fração, eles são números naturais. Aí vocês podem perguntar, como, professor, que eles fazem parte? Vamos analisar. Se eu pego o número 4 e eu divido pelo número 2 e coloco o 4 em cima e o 2 embaixo na fração, não é uma fração isso? Não é uma divisão? É uma divisão. Então, se é uma fração e é uma divisão, eu posso dizer que isso é um número racional, correto? Mas quanto é 4 dividido por 2? 4 dividido por 2 é 2. E 2 não é um número natural? 2 não é um número inteiro? Então, 4 dividido por 2, que é uma fração e é um número racional, eles também são um número inteiro e um número natural. Entendeu? Não é à toa que eu vou mostrar aqui para vocês através desse diagrama. Quando vocês verem esse desenhozinho aqui, você diz, professor, eu não entendo nada disso daí não. Eu vejo isso nos livros de matemática, eu não entendo nada do que eles querem dizer. Agora eu vou ler para vocês e vocês vão entender o que quer dizer isso daí. Tá bom? Tem uma linguagem matemática que eu vou ler aqui para vocês. Aqui diz assim, ó, o conjunto dos números racionais podem ser representados por... Aí tem aqui, ó, números racionais é igual. Olha, ele está dizendo que os números racionais é igual. É igual ao quê? Gente, ele vai colocar duas letrinhas aqui agora. Ele vai colocar a letra A e a letra B. Essas duas letras, elas estão simbolizando números, tá bom? Elas estão aqui no lugar de número, ou seja, eles estão querendo dizer para nós que essa letra A pode ser qualquer número e essa letra B pode ser qualquer número com as condições que ele vai mostrar aqui para a gente, que eu vou explicar para vocês já já. Tá bom? Então, quando vocês olharem para essa letra A e quando vocês olharem para essa letra B, vocês vão imaginar que essa letra A e essa letra B são números, só que esses números nós não sabemos que número é no momento, porque ele pode ser qualquer número, é qualquer fração. Só porque ele está nos explicando nesse momento que isso daí é um número racional. E ele vai dizer para nós qual é a condição. Tá bom? A condição é o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, ó, números racionais é igual a quando eu tenho um número A e eu estou dividindo pelo número B, tal que, esse tracinho quer dizer tal que esse número A, ele pertença aos números inteiros e o número B, ele pertença também aos números inteiros. Só que se vocês analisarem bem direitinho, existe um asterisco bem aqui em cima do Z que representa os números inteiros. E esse asterisco, ele quer dizer o que, professor? Esse asterisco, ele quer dizer que faz parte dos números inteiros, porém, não pode se considerar o zero. Olha só, eu vou traduzir isso daqui para vocês na nossa linguagem.
Eu li na linguagem matemática. Qual é a linguagem matemática? A linguagem matemática é essa. A dividido por B, tal que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros menos o zero. Agora eu vou ler na nossa linguagem. Na nossa linguagem diz o seguinte, que quando eu tiver uma divisão, o número de cima, que é o A, ele pertence aos números inteiros. Como assim? Ele pode ser qualquer número. Ele pode ser menos 1, ele pode ser menos 2, ele pode ser menos 3, ele pode ser menos 10, ele pode ser 4, ele pode ser 5, ele pode ser 6, ele pode ser 8. Porque ele pertence aos números inteiros. E pode ser até o zero também. Tá bom? E ele pode ser até o zero também. Só que aí, aqui está falando que o B pertence aos números inteiros, só que menos o zero. Ele pertence aos números inteiros, só que o zero não entra. Entendeu? O zero não vai entrar. Então, como é que eu vou colocar essa fração? Essa fração ela vai funcionar da seguinte forma. Vamos continuar aqui. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. 4 dividido por 2. Pode ser um número racional? Pode. Por quê? Porque 4 ele pertence aos números inteiros e o 2 também pertence aos números inteiros. Agora, pessoal, o que não vai ser um número racional para nós, o que não vai ser um número racional é, por exemplo, 4 dividido por 0. Porque 4 dividido por 0 aqui está dizendo que o B não pode ser 0. Como assim, professor? Eu soube que 4 dividido por 0 é 0. Não. Não existe esse número. Por que que não existe? Vamos analisar, gente. O menor número que nós podemos dividir alguma coisa é por 1. Por exemplo, eu tenho 4 barras de chocolate. Essas 4 barras de chocolate eu quero dividir ela para uma pessoa. Essa pessoa vai ganhar quantas barras de chocolate? 4. Agora, se eu tenho 4 barras de chocolate e essas 4 barras de chocolate ninguém vai ficar com elas, qual é o resultado que vai ser? A pessoa vai dizer 0. A pessoa, não tem como dar resultado. Se ninguém não vai ficar com essas 4 barras de chocolate. Entendeu? Não tem resultado para isso. Então, o menor número que nós podemos dividir alguma coisa é o número 1. Entendeu? Ou menor do que isso, 0,2, 0,3, 0,4, 0,1. Mas nós não podemos dividir por 0. Tá bom? Nós não podemos dividir por 0. Então, por isso que está dizendo que número racional pode ser, é uma fração. Só que essa fração, o número de baixo, em hipótese alguma, ele pode ser 0. E o número de cima, professor, pode ser 0? Pode. Por que que pode? Porque nas condições aqui ele disse, ó, que o número de cima pertence aos números inteiros. E os números inteiros têm 0, não tem? Tem. O professor Marquinhos também está dizendo inteiro. Só que esse inteiro aqui tem esse asterisco. E esse asterisco aqui ele quer dizer que não pode ser 0. Tá bom? Vamos continuar aqui. Aqui vai dando já os exemplos, né, que a gente já acabei de explicar aqui para vocês dos números racionais, mas eu vou ler aqui para vocês para a gente entender um pouquinho melhor. Eu demorei um tempão ali, que era para nossa mente já ir abrindo, eu tirar o mato da frente, para a gente já ir abrindo aqui a nossa mente já para a gente pudesse entender. Vamos lá, vamos observar essa situação aqui. Observe a situação a seguir. Uma peça de tecido com 75 metros vai ser dividida em 10 partes iguais. Olha só, tem 75 metros a peça de tecido e ela vai ser dividida em 10 partes iguais. Quantos metros terá cada uma dessas partes? Para responder essa pergunta, podemos efetuar a divisão. Lógico, né? Se eu tenho uma peça que tem 75 metros e ela vai ser dividida em 10 partes iguais, então eu tenho que dividir 75 dividido por 10, correto? Se eu dividir 75 por 10, a resposta vai dar 7,5. Então, isso quer dizer que cada pedaço resultante aqui, o resultado da minha divisão, vai ter 7,5 metros, 7,5
metros de comprimento, certo? E aqui ele vai mostrar outras divisões. Ele vai mostrar aqui, ó, portanto, cada uma das partes terá 7,5 metros. Aí ele continua. Os números obtidos pela divisão de dois números inteiros, em que o divisor seja diferente de zero, podem ser escritos na forma de fração ou na forma decimal. Veja os exemplos a seguir. Olha só, 75 dividido por 10, foi o que a gente acabou de fazer, deu 7,5. Menos 3 dividido por 8 dá menos 0,375. 4 dividido por 2 vai dar igual a 2. 13 dividido por 3 vai dar igual a 4,3333. Aí vai repetir 3 aqui até não acabar mais. Por isso que a gente bota aqui a reticência, tá bom? Tem, ó, menos 1 dividido por 25 é menos 0,04. Lembrando, gente, que toda vez que tiver um menos na frente da fração, quando a gente dividir o número, a gente vai botar o resultado, o número, e vai pegar esse menos que está aqui e a gente vai botar aqui. Por quê? Porque é negativo. Se a fração é negativa, o resultado da fração também vai ser negativo. Tá bom? E vai continuar sendo um número racional do mesmo jeito, porque a gente acabou de aprender ali que número racional, ele pode ser tanto positivo quanto negativo, tá bom? Então, outra coisa aqui, ó, menos 45 dividido por 9. Pessoal, a gente vai entrar numa questão interessante, porque nós vamos ter que aprender divisão. Nós vamos ter que estudar a tabuada de multiplicar para quem ainda não sabe. Vocês estão no 8º ano e eu acredito que no 8º ano a gente já tenha que saber a tabuada de multiplicar. Professor, mas o que tem a ver multiplicar com dividir? Pessoal, é o seguinte, os meninos estão gritando ali brincando. Eu acredito que quando eu estou gravando esse vídeo vocês estejam brincando também. Mas na hora da aula a gente vai estudar. Olha só, 45 dividido por 9 vai dar 5. Por que eu tenho que saber multiplicar, professor? Porque para eu fazer uma divisão, eu tenho que saber multiplicar. Porque para eu pensar o número que será o resultado de 45 dividido por 9, eu tenho que saber multiplicar. Por quê? Porque quando eu vou dividir, o que eu penso? Eu penso o seguinte, eu vou dividir 45 por 9. Eu tenho que pensar em um número que multiplica com 9, que dá 45. Então, se eu sei multiplicar, quase que automaticamente eu vou saber dividir. Entendeu? Porque se eu penso, qual é o número que eu vou multiplicar com 9 que vai dar 45? Então, se eu sei multiplicar, logo eu penso, 9 vezes 5 é 45. Ah, então 45 dividido por 9 vai dar 5. Só que como eu tenho um menos aqui na frente, vai dar menos 5. Certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiros e denominador diferente de zero, são chamados de números racionais, que foi o que a gente aprendeu. O que são os números racionais? São os números que podem ser escritos na forma de fração, com numerador e denominador inteiro e denominador diferente de zero, que foi o que a gente falou lá em cima. São chamados de números racionais. Olha só o que a gente falou lá em cima, está escrito bem aqui, ó. Eu vou subir aqui um pouquinho para a gente ver. Está escrito aqui, ó. O conjunto dos números racionais é indicado por Q e podem ser representados da seguinte maneira. Ó, números racionais é igual quando eu tenho um número dividido pelo outro, A dividido por B, em que A e B são números inteiros. E B é diferente de zero. Ou seja, o número que está aí embaixo, ele não pode ser zero. Pronto, basta eu saber isso. O que é os números racionais? Ah, é uma divisão. Ou o resultado dessa divisão. Em que o número de cima, ele pode ser qualquer número. E o número de baixo pode ser qualquer número, menos o zero. Pronto. Isso aí é um número racional. Beleza? Só que aqui eu tenho algumas observaçõezinhas para a gente fazer. Eu quero que eu vou só passar por cima, sem passar por alto. Vocês analisem direitinho aí quando você estiver estudando a apostila de vocês. Vamos lá. Todo número inteiro é um número racional. A gente descobriu lá. Todo número inteiro é racional. Ou seja, pode ser escrito na forma de A dividido por B, em que A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Já foi repetido isso várias vezes. Veja,
Aí ele coloca aqui alguns exemplos, ó. 3. 3 é um número inteiro, não é? 3 é um número inteiro. Mas esse 3, ele pode ser também escrito dessa forma. 3 dividido por 1, não pode? 3 dividido por 1 é quanto? É 3. Ah, então 3 pode ser escrito na forma de fração. 3 dividido por 1. Então isso quer dizer que esse 3 aqui, ele é natural, porque ele é positivo. Ele é inteiro, porque a gente já sabe que é um número inteiro. 3 é inteiro. E esse 3 também é um número racional. Ele pode ser escrito também como 6 dividido por 2. Ele pode ser escrito também como 9 dividido por 3, que dá 3. Ele pode ser escrito também em a outra situação aqui, que é 12 dividido por 4, que dá 3. 12 dividido por 4 dá 3. Então é outra representação. Aqui a gente tem outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, menos 5. Menos 5 eu posso representar como menos 5 dividido por 1, que vai dar menos 5. Por menos 20 dividido por 4, que também dá menos 5. Ou por menos 35 dividido por 7, que também dá menos 5. Ele coloca até o zero aqui, porque 0 dividido por 1 dá 0, 0 dividido por 2 dá 0, 0 dividido por 3 dá 0, 0 dividido por 4 dá 0. Só que esse 0 não pode ficar embaixo, mas em cima ele pode ficar, tá bom? Tem aqui o segundo exemplo: os números racionais podem ser representados por pontos na reta numérica. Olha só, tem a reta numérica aqui, e ele vai colocando alguns números aqui que estão na forma de fração, né? Alguns números aqui que estão na forma de fração. E ele está colocando aqui, ó, menos 5 dividido por 2, que é 2,5. Então fica entre o menos 2 e o menos 3. E ele coloca o menos 1,3, que está entre o menos 1 e o 2. O 0,4, que é o menos 0,4, que está entre o 0 e o menos 1. Aqui é só mostrando para vocês alguns exemplos, tá bom? Ele vai colocando aqui outra situação, aqui o terceiro. Entre dois números racionais quaisquer, sempre existe outro número racional. Por exemplo, entre 1,4 e 1,6, há infinitos números racionais. Alguns deles são 1,45, 1,48, 1,5, 1,52, 1,555. Para mostrar para vocês que existem esses números, eu vou colocar aqui dinheiro, que diz que quando é com dinheiro todo mundo entende. Por exemplo, eu tenho algo, no comércio tem algo que custa R$1,40. Esse 4 aqui, 1,4, ele representa 40, como se fosse 40, entendeu? E esse 1,6, esse 6 é como se fosse 60. Então, existe todos esses números aqui entre eles, não existe? Por exemplo, porque entre 1,40 e 1,60 não existe 1,45? Existe. Não existe 1,48? Existe. Não existe 1,5, que é como se fosse 1,50? Existe também. Existe 1,52. Existe 1,555 também, porque a gente já pode colocar, a gente vai ver isso mais lá para frente, entendeu? Então, aí a gente já consegue perceber que os números são infinitos de diversas formas. Então, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, tem aqui algumas representações decimais, tá bom? Existem algumas representações decimais aqui que eu vou falar aqui para vocês. O nosso vídeo já está muito grande, eu dividi ele até em 3 partes, eu acho que vocês vão perceber, porque geralmente eu sou interrompido, né? Quando a gente está gravando o vídeo, geralmente tem barulho, passou uma moto aqui agora, então toda vez que a gente é interrompido, aí eu pauso o vídeo, aí eu continuo depois, por isso tem alguns cortezinhos entre um vídeo e outro, mas na hora de editar dá tudo certo. Vamos lá, representação decimal dos números racionais. Olha só, agora que a gente vai dividir, tá mostrando já tudo dividido, bonitinho aqui. Vamos dar uma olhada. Os números racionais na forma de fração podem ser representados na forma decimal. Observe os exemplos a seguir. Olha o primeiro exemplo. 4 dividido por 5. Olha só, 4 dividido por 5. Vamos dividir 4 por 5 para ver quanto é que vai dar? Ele botou 4 dividido por 5. Aí pense em um número que multiplicado por 5. Não, vai passar, professor. Não tem como eu dividir esse 4 por 5, porque 4 é menor do que 5. Então, se 4 é menor do que 5, não dá para dividir. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse 4 maior.
Para eu deixar o 4 maior, o que é que eu faço? Eu vou fazer em matemática assim. Eu boto um 0 e uma vírgula aqui e acrescento um 0 aqui. O que foi que aconteceu agora? Agora eu não tenho mais 4 dividido por 5. Agora eu tenho 40 dividido por 5. Só que eu botei o 0 e a vírgula. Aí agora eu tenho 40 dividido por 5. Aí eu vou pensar em um número que multiplica por 5, que dá 40. Que número é esse? É o 8. 8 vezes 5, 40. 40 para chegar em 40, o resto é nada. Pronto, a gente acabou de descobrir que quando eu divido 4 por 5, meu resultado vai ser 0,8. Traduzindo, se eu tenho 4 reais e eu for dividir 4 reais entre 5 pessoas, cada pessoa vai ganhar quanto? 80 centavos. Certo? E aqui ele vai dar outros exemplos de outras divisões aqui para vocês, ó. 22 dividido por 8, dessa forma, já 22 já é maior, já dá a dividir. Então o que é que eu faço? 22 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. 16 para chegar em 22, falta 6. Agora o 6 não dá de dividir pelo 8. Se o 6 não dá de dividir pelo 8, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar uma vírgula e eu vou acrescentar um 0. Então vai ficar 60 dividido por 8. Viu como eu tenho que saber multiplicar? Porque se eu não souber multiplicar, como é que eu vou responder? Porque eu vou pensar em um número que vai multiplicar por 8, que vai dar 60. Ou então vai dar perto de 60. Então, ó, 7 vezes 8 é 56. 56 para chegar em 60 está faltando 4. 4 também não dá de dividir por 8. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0 no 4. Professor, e a vírgula? Não, a vírgula eu não vou precisar botar mais. Sabe por quê? Porque eu já botei uma vez. Quando eu boto uma vez a vírgula, eu não preciso colocar ela de novo. Eu só vou acrescentar o 0 aqui. Então vai ficar 40 dividido por 8, dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Certo? Aqui tem esses outros dois exemplos aqui, a gente vai ver. Na próxima aula eu gravo aqui explicando um pouquinho para vocês de dízima periódica. Eu vou continuar do dízima periódica, um pequeno vídeo, e eu continuo na outra aula falando para vocês, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, muito extenso, e vídeo grande não é muito legal. Ele já está bem grande, eu acho que ele já está com mais de meia hora esse vídeo. Depois, quando eu juntar os pedacinhos do vídeo, eu vou ver que ele já está com praticamente meia hora de duração. Tá bom, meus amores? Então, essa vai ser a nossa apostila da nossa primeira aula, né, da semana. Repetindo novamente, pessoal, isso não é atividade, não tem nenhuma questão aqui. Isso só são minhas explicações do conteúdo para vocês, tá? São as minhas explicações do conteúdo, não tem atividade nenhuma aqui ainda, tá bom? É só a apostila que vocês vão copiar, vão fazer as anotações da maneira que vocês acham que vocês vão entender melhor, tá bom? Não é para entregar para mim nada disso daqui. Ok, professor, terminei de copiar. Não. Claro, se vocês quiserem me mostrar, professor, eu terminei de copiar. Agora eu vou só estudar aqui, assistir o vídeo e estudar. Beleza, tá bom? Um cheiro para vocês, a gente se encontra na hora da aula, quando você estiver vendo esse vídeo, lógico, a aula já vai ter começado, né? Mas um beijão aí para vocês. Qualquer dúvida, a gente tá lá no grupo para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.